Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer ao Carlos e a Beth pelo convite, da gente poder estar aqui para compartilhar com vocês algum aprendizado que ao longo do caminho a gente está tendo, né? O livro Paulo Estevão, eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas dentro do meio espírita, é um livro muito precioso, né? É um manual. E eu tenho alguns anos me dedicado a estudar esse livro. E daí nasceram alguns estudos, né? E este é um deles, que foi colocar a história, um trechinho da história, que é quando Saulo vai para a estrada de Damasco. Eu vou pedir uma licença para vocês, que eu vou usar sempre o termo Paulo. Por mais que a gente saiba que ele se chamou Saulo, e só mais lá na frente ele trocou de nome, para não ficar dando essa confusão, vamos falar Paulo o tempo todo. Tá? Então, o que a gente pretende com esse estudo? É entrar um pouco mais a fundo na narrativa da estrada de Damasco, colocando ela junto com um mito grego. Parece que não tem nada a ver. Não obstante, a gente vai, então, pensar alguns elementos que a gente vai ver o quanto que eles são próximos, possíveis, e a gente, quando usa essa técnica de colocar duas situações juntas, é como se uma iluminasse a outra. E, às vezes, algum detalhe que passou batido, quando a gente põe os dois juntos, a gente entende e vê uma complexidade maior no que está sendo contado, no que está sendo dito. Então, o estudo... Eu vou ficar um pouquinho mais de ladinho para eu poder olhar o pendrive. Não sei como é que vai ficar aí para você, Beth. Fica ruim? Tá bom assim? Tá bom. Eu não sei se não vou ficar na frente. Vocês aqui eu não fico na frente também, né? Então tá ajustado. Então o tema da palestra é esse: Paulo de Tarso, na estrada de Damasco e o mito da caverna de Platão. Da onde que vem esse mito, né? Vamos fazer uma introdução aí. Quem, na verdade, conta essa história e trabalhou com ela foi Sócrates, né? E Platão, na verdade, ele escreveu apenas, ele foi um aluno de Sócrates, e ele pôs, então, por escrito algumas histórias, algumas narrativas, e dentro delas está o mito da caverna. Quem foi Sócrates, né? Ele foi um grande filósofo. Ele nasceu no ano 469 a.C. E é um filósofo que tem uma história de ter marcado o seu tempo, de ter sido um antes e depois. Porque ele não só apenas trabalhava com a filosofia, mas ele trouxe elementos para dentro da filosofia que até então não existiam, como, por exemplo, a ética, né? Então, Sócrates, até hoje, é muito estudado, é elemento de pesquisas, de mestrados, doutorados. E Kardec, sendo um grande estudioso, também foi em busca do Sócrates. E, no introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem todo um estudo comparando alguns pensamentos de Sócrates com o Espiritismo. É muito bacana isso. Por quê? Porque Sócrates, então, é colocado por Kardec e pelos espíritos como um precursor do Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e o do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus mais completa e depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem
abrir os olhos. Para quem conhece o mito da caverna, isso é uma menção clara e explícita do mito da caverna, essa parte grifada, tá? O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge, e tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Já quem não conhece vai conhecer, então, esse mito da caverna. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas e castas. Então, a gente trouxe esse primeiro trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo para pedir essa licença, né? Para pegar uma parte do Espiritismo e comparar ela com uma parte da filosofia. Uma licença técnica. Kardec fala, então, que Sócrates foi o precursor, né, do Espiritismo. Platão foi aprendiz de Sócrates, isso a gente viu até agora. E o mito da caverna nos traz símbolos da vida humana que até hoje são estudados. O mito da caverna, o mito em si, ele é cheio de símbolos, é uma historinha. Mas tem símbolos que falam da natureza humana, falam de nós. Por isso que ele sempre é atual. Passam anos, pensa, isso foi uma coisa de 2.500 anos atrás. Mas quando a gente olha o mito, a gente vê o quanto ele ainda é real, verdadeiro e presente nas nossas vidas. E a grande questão que me chamou a atenção e que me fez ir atrás desse estudo foi que Lucas, que é quem contou a história de Paulo, era grego. E eu pensei, poxa, o Lucas sendo grego, será que ele não fez de propósito? Eu juro que quando eu for uma pessoa evoluída, eu vou pedir para ir lá poder perguntar para ele. Porque eu fiquei muito instigada. Porque os elementos que ele usa para contar a história de Paulo na estrada de Damasco são muito parecidos com os elementos do mito da caverna. E eu fiquei pensando, será que ele quis? Será que ele fez de propósito? Será que é uma coincidência? Eu não sei. São perguntas que eu fiz. E, a partir dessas perguntas, que surgiu esse estudo. Vamos adiante, então. Eu trouxe um vídeo curtinho para a gente entender, então, o que é o mito da caverna. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo
fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Então, esse é o mito. A alegoria da caverna, também conhecida com esse nome, né? A alegoria da caverna, que se encontra no início do livro 7º deste diálogo, consiste precisamente em uma imagem construída por Sócrates para explicar ao seu interlocutor Glauco o processo pelo qual o indivíduo passa ao se afastar do mundo do senso comum e da opinião, em busca do saber e da visão do bem e da verdade. É este precisamente o percurso do prisioneiro até transformar-se no sábio, no filósofo, devendo depois retornar à caverna para cumprir sua tarefa político-pedagógica de indicar a seus antigos companheiros o caminho. Então, nós vamos, com calma, retomar alguns elementos do mito e trazer também junto Paulo Estevão. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? É bem tranquilo. Então, a gente pincelou alguns elementos. A gente pode pegar mais, né? Mas a gente pegou 5 para trabalhar aqui com vocês. A prisão, né? Que aquelas pessoas estavam naquele lugar, presas, cabeça imóvel, elas só podiam olhar numa direção. Então, a visão era reduzida, eles não podiam olhar para trás, olhar para os lados, eles só conseguiam olhar para aquela parede. É o segundo elemento, a falsa realidade. Ao olhar só numa direção, eles só conseguiam ver sombras, só conseguiam ouvir ecos. Então, eles não tinham noção da realidade. Eles, em razão disso, de estarem presos, havia uma ausência de liberdade. E o mito conta, então, que uma dessas pessoas foi liberta. E quando vai, na historinha ele não conta, mas na história dita, né, por Platão, fala que quando ele é liberto, a primeira coisa, quando ele sai da caverna e vê a luz, é que ele fica cego. Né, ele não enxerga nada e se assusta, e no primeiro momento ele quer voltar para a caverna. Mas aí ele vai se acostumando com a luz, depois vê um novo mundo, né, e daí ele quer, então, contar para os outros. 5 elementos. Vamos, então, para o Paulo. Vamos relembrar a historinha do Paulo na estrada de Damasco. Ele vinha de um processo de perseguição com os seguidores do Cristo, entendendo que aquilo era uma ameaça à lei mosaica. O livro Paulo Estevão nos conta que havia um romance dele com Abigail. Abigail ficou doente, desencarnou, só que quando desencarnou como cristã. Isso alavancou ainda mais a fúria, né? E então ele queria ainda mais perseguir os cristãos. Então, depois que a Abigail morre, é que Paulo vai, então, para a estrada de Damasco em busca de Ananias. O que já tinha acontecido para trás na vida dele? Ele já tinha conhecido a Casa do Caminho, tinha ouvido os discursos do Estevão, tinha prendido algumas pessoas, e, em especial, a Estevão, houve um processo, um julgamento, e ele foi lapidado, né? Aquela morte em que se joga pedras. E naquela situação de morte, foi descoberto, então, que Estevão, na verdade, era Gesiel, o irmão de Abigail. Ele não podia ficar com ela. Olha o spoiler, né? Quem não leu o livro, mas eu preciso contar, senão não dá para fazer a ponte, né? Quem não leu o livro, leia e me perdoe por estar contando a história toda. Mas então é isso, a noiva desencarna, né? Talvez até de tristeza, e ele se revolta e vai para essa estrada em busca desse tal de Ananias, que tinha convertido também a sua amada, né? Atribuía tudo culpa ao Cristo. E eu trouxe, então, a narrativa de Lucas, lá do texto bíblico, a tradução, para a gente ler e daí adentrar realmente no estudo. Ao se aproximar de Damasco, repentinamente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. E, caindo sobre a terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saul, Saul, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Mas levanta-se e entra na cidade, lá te será dito o que é necessário fazer. Saulo levantou-se da terra e, abrindo seus olhos, não via nada. Guiando pela mão, o conduziram para a cidade de Damasco. Ok, então nós temos a história de Paulo e o mito. E agora a gente vai juntar os dois. Agora começa realmente a bagunça. E ela é bem legal, eu adoro ela. Primeiro elemento, lembra que a gente classificou lá atrás os 5 elementos. Então, a gente vai trazer esse primeiro elemento. Onde estava a prisão de Paulo? Ele estava preso nos conceitos do farisaísmo, na rigidez. Né? Paulo ele estava como aqueles homens presos, ele só conseguia olhar numa direção. A lei mosaica. O que eu penso está certo. Eu. Orgulho da raça. Só os fariseus são bons. Então, essa era a prisão dele, era o que fazia com que ele não conseguisse olhar para o lado, com que ele não conseguisse reconhecer até mesmo a sua noiva, alguém que ele amava e que, por quem ele era profundamente amado, ele não conseguia enxergar isso. Ele só conseguia olhar naquela direção e ver o que a prisão lhe ofertava. Então, esse primeiro elemento ele é muito importante para a gente refletir, então, sobre a nossa postura diante da vida. Porque, às vezes, e isso está acontecendo de uma forma muito forte dentro do movimento espírita, as pessoas falam assim, só o espiritismo está com a verdade. Só o espiritismo vai recuperar as pessoas. Só a doutrina espírita é boa. Kardec nunca disse isso. Pelo contrário, Kardec falava que era para as pessoas continuarem na sua religião e que as religiões iriam evoluir. É claro que nós temos conhecimento de verdades, não estou negando isso. O que a gente não pode é deixar de olhar para o outro, e olhar e reconhecer a verdade que também há nele. Reconhecer que o caminho que o outro está trilhando também é válido. Porque senão a gente está numa prisão, a gente está olhando só numa direção. Paulo fez isso. E ele era uma pessoa sincera, ele era uma pessoa fiel dentro do seu movimento religioso. Dentro da concepção dos fariseus, ele estava agindo corretamente. A gente, às vezes, hoje olha Paulo como um criminoso. Ele não era um homem criminoso, ele era um homem da lei. Então, essa primeira prisão, ela é trazida no mito, é trazida nesse percurso de Paulo e nos chama a refletir. Em que momento da nossa vida a gente está duro, a gente não quer olhar para o lado? Isso não é só dentro da religião, isso é em todas as nossas situações da vida. E a gente pode pensar muito na questão do casamento, que quando a gente se endurece e acha que só a gente está certo, o casamento não dura, não vinga, não é verdade? Então, isso é uma postura de vida, e a gente precisa tomar cuidado com ela. Primeiro elemento, prisão. E eu trouxe um trechinho do livro Paulo Estevão para a gente também já saborear um pouquinho da luz, né? Porque quando houve essa transformação na vida de Paulo, ele então começou a adentrar num mundo de luz. E o que é esse mundo? Como que estar? É um lugar? É uma vivência? Ou é um estado de espírito? E aí o texto diz assim: atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atacado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois de lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmos.
Então, esse homem estava sendo açoitado, ele estava preso e ainda assim estava em paz. Porque não era a prisão que o segurava mais. Ele se sentia livre, livre para servir o Cristo. Vamos avançar, então, e vamos pegar o elemento da visão reduzida. No mito, os homens estão presos e não podem olhar para o lado, apenas numa direção. Paulo estava preso em seus conceitos, sua rigidez não permitia a concepção de novas formas de vida. O radicalismo faz com que a realidade se transforme em sombras e ecos. Onde havia bondade e amor, Paulo via a ameaça. Então, aquelas pessoas que estavam olhando só numa direção, elas não sabiam que existia um caminho atrás e que as pessoas estavam transitando. Para eles, só o que existiam eram sombras e o barulho, e o eco. E é isso que o elemento nos traz e nos explica. Por exemplo, Paulo. Por que Paulo não foi capaz de reconhecer o Messias? Porque ele via ameaça. Ele via a coisa distorcida. Ele via sombras e ecos. Estevão não. Estevão, quando soube de Jesus, ele se abriu imediatamente, porque ele estava livre. Ele não estava preso no radicalismo, ele não estava preso nessas ideias. Ainda hoje, a gente tem uma visão reduzida. Eu trouxe uma frase de Hitler e vejam como ela nos causa susto. A natureza é cruel. Ele afirma. Então, também estamos destinados a ser cruéis. Temos que ser cruéis. Temos de recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis. Visão limitada. Numa direção só, radicalismo. A gente sabe o que ele produz. Porque se Paulo matou muitos judeus, centenas talvez, por sua ordem, a gente sabe que o radicalismo de Hitler foi ainda pior. Muito pior. E daí a gente volta lá para Aristóteles, que também foi um grande filósofo, para aprender com ele que os extremos são vícios. No meio deles que está a verdade. Então, a lição que o mito nos traz, e que a história de Paulo, como ela foi narrada, é que a nossa visão, muitas vezes, é de sombras e ecos. E a gente não precisa achar que a gente está vendo bem a situação. Às vezes, a gente olha uma pessoa e já delimita. A gente fala, essa pessoa é assim, assim, assim. Mas a gente não conhece ela profundamente. A gente não sabe da história dela completa para julgar. Essa visão reduzida tem muito a ver com julgamento. Então, a gente tem que ter essa consciência que, muitas vezes, quando a gente se colocar nesse posicionamento radical, ou nesse posicionamento de julgador, a gente vai estar correndo o risco de só ver sombras e só ouvir ecos. É um cuidado. Vamos para frente, então. Falsa realidade. Presos e sem poder olhar ao lado, viam apenas sombras e ouviam apenas ecos. Sombras e ecos, parcelas da realidade. Importante observar que não era a lei que estava errada, assim como não era a sombra uma mentira. Eram o que eram, verdades limitadas de uma realidade incompreendida, como o mito nos ensina, sombras e ecos. Isso é muito legal. Porque a sombra existe? Existe. Ela é real? Ela é real. Ela não é uma mentira. Ela não é uma farsa. O que ela é? Ela é uma realidade limitada. A primeira revelação, o que está no Antigo Testamento, é uma mentira? Não é. Não é uma mentira. É algo limitado. Às vezes, uma pessoa que a gente conhece, ela está vivendo uma mentira? Talvez não. Talvez ela ainda só esteja limitada pela ignorância. E, com o tempo, ela vai conseguir atingir, então, esses novos elementos. Falsa realidade. Aí, um novo trechinho do Paulo Estevão, para a gente ver, então, que Paulo já não vivia numa falsa realidade, que depois da estrada de Damasco, ele tomou pé de si mesmo e do mundo.
Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana seguida de Mnason se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Não haviam mais sombras na vida de Paulo. A luz do Cristo lhe guiava a todo instante. Angustiosas sombras. Parece que a gente está vivendo no Brasil isso, não parece? Parece que o Brasil não vai ter jeito. Parece que a gente liga o jornal e só ouve corrupção, corrupção, corrupção. Eu até estava escutando, conversando com uma amiga, ela falou assim, olha, eu tenho que trabalhar tanto para ganhar R$2.000, você não imagina, ela é personal, né? Eu falei, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá, e quando eu vejo assim, trabalhei, R$2.000. Aí eu ligo a TV e falo milhões, 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 eu não sei o que é isso. E vai me dando uma angústia, vai me dando uma aflição, angustiosas sombras. A gente não precisa viver angustiado. Paulo passou por situações muito complicadas, de não ter o que comer, não ter onde dormir, de ter que sair fugido da cidade porque iriam matar ele. É uma aventura constante. Poucas pessoas no mundo vão conseguir passar por tanta tribulação e se manter firme, se manter alegre. Porque, olha só, ele estava anunciando a boa nova, e ele estava tranquilo, ele não existia mais nele aquele temor, aquela angústia. Ele confiava que as coisas, se hoje não estão bem, amanhã vão ficar. Um homem que foi mordido pela cobra, e o homem lá falou assim, vai morrer, não tem jeito, essa cobra é muito venenosa. Ficou lá em febre 1 noite, 2 noites, no outro dia estava vivinho, virou santo. Aí passou um tempo, queriam matar ele de novo. Assim era a vida dele, assim é a nossa vida. Um dia a pessoa é nosso melhor amigo, no outro dia olha para a gente e não sabe nem o que fez para a pessoa está com ódio. É meu, é dele. Onde está a sombra? Às vezes a sombra está na pessoa, ela que está vendo sombra em mim. Tem que ter calma, tem que ter respeito. É assim que é a realidade. A gente começa a enxergar, então, por que algumas pessoas têm tanta resistência em relação à doutrina espírita? Talvez eles estejam presos numa visão radical, ainda estejam só vendo sombras e ecos. Vamos ter calma, vai chegar a hora dele ver a luz. E ainda não chegou. E se já chegou a nossa, a gente então precisa começar a viver nessa luz. A gente está quase chegando nela. Tem um elemento ainda. A ausência de liberdade. No mito de Platão, eles estavam acorrentados, presos. Também Paulo estava preso em suas concepções e em seu orgulho, a gente já falou isso. Era uma prisão do espírito, não do corpo. Depois da luz do Cristo, mesmo preso, ele sentia-se livre. E aqui é uma frase que ele diz dentro da prisão. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. E, desta forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei como se estivesse em liberdade. Se amanhã ou depois vier uma limitação física e nos colocar numa cama, como a gente vai se sentir? Permaneceremos livres? Se amanhã ou depois a gente ficar distante de alguém que a gente ama profundamente e vier a dor da ausência, ainda assim a gente vai se sentir livre? Ou isso vai nos prender, vai nos acorrentar? Porque a dor, ela nos acorrenta. A depressão é uma forma de prisão. Uma prisão da pessoa em si mesma. Uma dor muito profunda. Não é? Então, a ausência da liberdade, ela causa isso nas pessoas. E Paulo nos veio mostrar que, apesar dele ter sido aquela pessoa que estava preso em si mesmo, no seu orgulho e na sua forma de viver, quando ele viu a luz, quando ele entendeu a proposta do Cristo, isso mudou o seu jeito de conceber a vida. E todas as dificuldades se tornaram mais brandas, mais leves.
E eu trouxe um exemplo de uma pessoa que eu tenho profunda admiração, porque é uma pessoa que viveu isso. Nelson Mandela ficou preso durante mais de 30 anos, né? 38, salvo engano. E ele fala que ele nunca... O corpo dele estava dentro daquela prisão, mas o espírito nunca. Ele era um homem livre. E ele falava que ser livre não é apenas se livrar das correntes que lhe prendem, mas viver sendo capaz de respeitar e engrandecer a liberdade dos outros. Foi um homem que viveu o perdão, que saiu dessa prisão e instigou o povo da África do Sul a se unir. E é com certeza um dos missionários de Jesus aqui na Terra, já desencarnado. Então, a ausência de liberdade ela não tem muito a ver com o lugar onde a gente está. Não tem a ver com a nossa condição física, mas tem a ver com o nosso ambiente mental, com os nossos sentimentos e com a forma como a gente enxerga a vida. Se a nossa visão ainda é muito limitada, está muito centrada no hoje, no que a vida aqui e agora pode nos oferecer, a gente vai acabar se aprisionando. A gente precisa, então, expandir o nosso horizonte. A gente precisa ir para a luz. Novo mundo. Então, Brian Maggi, ele fala um pouquinho sobre o mito. Se fosse arrastado para fora da caverna, para o mundo da deslumbrante luz do dia, ficaria cego e desnorteado. Demoraria muito até que conseguisse ver ou entender qualquer coisa. Mas então, quando já estivesse habituado a viver no mundo exterior, se tivesse que retornar à caverna de novo, ficaria temporariamente cego, dessa vez por causa da escuridão. E tudo o que dissesse aos prisioneiros sobre as suas experiências seria incompreensível para aquelas pessoas, cuja linguagem só teria sombras e ecos como referência. Paulo ficou cego quando viu Jesus, por 3 dias, até que Ananias foi lá e ajudou ele a recuperar a visão. No mito também, a pessoa que é resgatada fica cego. E isso é interessante, mas por quê? O que esse elemento da cegueira quer nos dizer? O que ele está nos alertando? Que não é fácil. Que ficar preso é o que a gente está acostumado. Transitar nas sombras é o que o nosso espírito tem feito há muito tempo. E toda vez que a gente tenta melhorar, que a gente tenta ir para esse caminho de luz, vai acontecer esse impacto. A gente vai sentir um pouco. Vem a cegueira. A gente vai ter uma reação em relação à luz. E qualquer pessoa que já tentou mudar, que já tentou sair de um estágio, reconhecendo que não quer ser assim, para ir para um outro patamar melhor, sabe que é uma dificuldade. A gente não consegue isso facilmente. E é interessante que ele fala do retorno, né? Porque o Paulo ele soube, então, ele viu essa luz, ele sentiu a presença do Messias e ficou cego. Teve 3 dias para refletir. E daí, quando ele volta, assim, ele quer ir contar para todo mundo. E é muito comum isso. Quando acontece uma coisa boa com a gente quer contar para todo mundo. E, às vezes, as pessoas não reagem da forma como a gente gostaria. Né? Eu lembro, assim, uma vez, logo que eu entrei na doutrina espírita, não tem tanto tempo assim, acho que uns 12 anos. E aí eu comprei um monte de livro para a família. Porque, nossa, eu achei aquilo lá tão bacana, tão legal, e saí dando livro para todo mundo. Vixe, deu a maior encrenca. Mas aquilo lá, para mim, era uma luz tão grande que eu precisava compartilhar. Mas as pessoas ainda precisavam ver se aquilo lá era verdade na minha vida. Porque a Candice era a mesma. Falei, você está falando um negócio que é tão bom? Deixa eu ver o resultado primeiro. E eu lembro muito da minha mãe, que as amigas da minha mãe, eu nasci em igreja evangélica, então olha o encrenque que eu fui me meter. O pessoal fala com a minha mãe, daí logo que ela, que eu disse, não, mas vai passar. Aí um dia ela me contando, vai passar, aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí minha mãe parou de falar que ia passar, porque estava demorando para passar, é só uma fase, né? E daí,
Aos poucos, minha mãe falou assim, não, minha filha, fica lá mesmo, que você está tão mais calminha, está tão bom. Precisa que as pessoas vejam o efeito da luz na nossa vida. Senão, não adianta. O que foi o que aconteceu com Paulo? Paulo saiu querendo falar para todo mundo, ninguém quis ouvir. Aí, o que ele fez? Ele foi passar 3 anos no deserto, se refazer, descobrir quem ele era. A gente precisa se conhecer. Precisa a gente estar cheio de verbo, cheio de palavra. A gente quer sair por aí divulgando, falando. Mas se a nossa vida não for também uma referência, a gente vai ter dificuldades no caminho. E a gente precisa estar ligado nisso. Eu falo que a família é sempre o nosso ponto essencial. A gente precisa olhar e ver, são as primeiras pessoas no nosso entorno, elas estão se sentindo amadas? Elas se sentem amadas por mim? É a primeira coisa que eu me pergunto. Porque se as pessoas que convivem comigo diariamente não se sentem amadas, que cristianismo que eu estou vivendo? Que luz é essa? Tem alguma coisa errada. A gente precisa... Essas coisas precisam estar juntas, precisam estar... A nossa palavra precisa estar junto com o nosso viver. E aí a dificuldade. Porque às vezes é mais fácil a gente sair, se aventurar e falar. Paulo logo quis fazer isso, né? Mas não deu certo. Ele precisou viver. E viver muito, e sofrer muito, para, aos poucos, aqui e ali, pincelar alguns corações. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Isso está no prefácio do livro Paulo Estevão e foi dito por Emmanuel. Era um homem que vivia nas sombras, saiu das sombras, mas até hoje está aqui, na Terra, trabalhando. Segundo eu acho que foi Emmanuel que falou para o Chico, que Paulo ainda hoje trabalha pelas mentes que estão na inteligência, né, muito elevados na questão da inteligência, mas não na moral. E o próprio Emmanuel foi resgatado por Paulo. Logo depois do desencarne de senador, Públio Lentulus, que é relatado no livro há 2000 anos, pessoa de alta inteligência, o resgate foi realizado por Paulo. O resgate e o trabalho, né, para ele retornar na vida. Lívia também estava lá, logo que ele desencarnou, né, mas o trabalho, segundo eles contam. Ok. Aí um trechinho do nosso estudo, já indo finalmente, o mito da caverna nos fala da nossa condição humana e sob a luz da doutrina espírita, sabendo-nos imperfeitos e limitados pela carne, vemos quão atual é este mito. Para os filósofos, a luz, em geral, foi vista como a verdade, como a realidade. Até hoje, o mito ele gira em torno disso, que a luz significa a verdade, a realidade. O que propomos com este estudo é que olhemos novamente para o mito e entendamos a luz como Jesus, como Cristo de Deus, que vem nos mostrar um mundo até então desconhecido. E ainda mais, que olhemos Paulo como aquele homem que estava na caverna e enfrentou as dores e lutas, mas saiu. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, se a gente procura a verdade, a gente precisa olhar para o Cristo, para quem ele era, para a forma como ele vivia e para os ensinamentos dele, porque ele estava com a verdade. A gente tem muitos que têm uma verdade parcial e que podem nos ensinar, sem dúvida. Mas o modelo e guia, como disseram os Espíritos, é Jesus. Então, esse é o estudo
Esse foi o confronto que a gente fez entre essas duas histórias. Para mim foi uma alegria poder compartilhar com vocês. E eu queria encerrar, então, com esse vídeo. Ele foi um estudo coletivo de um grupo que a gente tem no WhatsApp, quando a gente estava estudando o livro Ave Cristo. No livro Ave Cristo, o irmão Corvino fala, a certa altura, que Cristo é o nosso sol espiritual. E eu quis trazer, então, esses pequenos trechos que foram sendo pincelados para que a gente possa, então, expandir ainda mais esse conhecimento e esse pensamento de quem é o Cristo em nossas vidas, qual o papel que ele exerce na nossa jornada, e que a gente possa, então, trazer ele mais para perto, para que as nossas sombras se dissipem. Porque ele é alguém que conhece o mundão. Não o mundão da Terra, não o mundão do sistema solar, o universo do nosso Pai. Nós somos espíritos imortais. Viveremos ainda muitas vidas. A gente não vai viver aqui na Terra para sempre. E a gente tem um irmão que já conhece tudo isso aí. É que nem se a gente fosse viajar para um lugar e desse o braço para alguém que conhece o caminho. Ele conhece. E ele está disposto a ajudar a gente, né? Então, não nos limitemos mais a Campo Grande. Não nos limitemos ao planeta Terra. A gente é viajante do universo. A gente está aqui de passagem e a gente vai ainda ter muitas vidas e conhecer muitas coisas. Mas, para isso, a gente precisa de alguém iluminando o nosso caminho. E o Cristo é o nosso sol espiritual.
Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo, ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Trabalho é o convite. Trabalhar no bem, fazer o bem, buscar as oportunidades, buscar o caminho. Porque se o Cristo veio até nós, agora é a hora da gente também se elevar para ir até Ele. É a nossa vez de mostrar que a gente quer ascender. É o nosso esforço, é a nossa conduta que vai fazer isso. Obrigada pela paciência, desculpa aí por ler tanto. Eu sou mais uma estudiosa do que uma palestrante. Venho aqui como uma irmã para compartilhar essas descobertas e esses estudos com uma gratidão profunda pela oportunidade. Eu sou sempre a primeira a aprender e também tento usar esses ensinamentos na minha vida. Obrigada, que a paz de Jesus acompanhe todos.